Eu quero enfocar com você aqui hoje nessa questão do pensar. Nós não sabemos o que é o pensar, assim como não sabemos o que é o pensamento. É possível que subestimemos muito questões como essas na vida, sem perceber a importância da compreensão delas. Repare, elas determinam a sua vida. Essas questões, elas são parte dessas questões fundamentais da vida. E aqui nós temos uma playlist nesse canal sobre isso. Então, qual é a verdade sobre o pensar? Acabamos de colocar, ela é uma questão entre essas questões fundamentais da vida, para cada um de nós, entre essas perguntas fundamentais da vida. Nós não sabemos o que é o pensamento e como ele se processa em nós. Não percebemos a simplicidade disso e a implicação profunda do significado disso para uma vida inteligentemente vivida, esclarecida, lúcida, amorosa e feliz. Olhe para as suas reações internas e você irá perceber que os pensamentos ocorrem de uma forma inquieta dentro de você, descontrolada. O movimento do pensamento é tagarela. Você não tem qualquer gerenciamento, controle, habilidade ou capacidade de lidar com os pensamentos. Eles correm de uma forma desenfreada dentro de você. Um detalhe muito, muito importante. De onde nascem suas ações? Você já investigou isso? Todas essas suas ações, tudo que você fez na vida até hoje, tudo que você faz na vida, agora, nesse momento, e que você irá fazer, será sempre determinado pelos pensamentos. Assim, a não compreensão do que é o pensamento, do que é o pensar, tem sérias implicações. Veja, isso é algo típico desta psicológica condição de ignorância em que nós, como seres humanos, nos encontramos. Nós temos um modo programado, condicionado, mecânico de responder às situações da vida, ao que fazemos em razão da presença do pensamento. E assim nos metemos em todo tipo de confusão, de enrascada, de problemas, de desordem e sofrimento. Porque nos falta esta visão. Não sabemos lidar com os pensamentos. Não sabemos como lidar com eles. Veja, essa é uma outra pergunta fundamental. Como lidar com os pensamentos? Só para você ter uma ligeira aproximação da importância disso. A ansiedade em você, a preocupação em você, o medo em você, a depressão, a angústia, a raiva, o sentimento de falta, tudo isso é algo presente em você. Assim como os desejos,
tudo isso faz parte de um movimento interno que ocorre dentro de você, em razão dos pensamentos. Assim, não saber o que é o pensamento, como lidar com eles, como eles se processam dentro de você, é se manter na ignorância. A nossa posição psicológica de ser alguém é a posição da identidade do eu. Neste autocentramento, o nosso comportamento, uma vez que o sentido de pessoa é o centro dessas experiências, essa pessoa se vê separada da outra, separada da vida. Isso está criando confusão? Isso está criando desordem? Então vamos estudar com você aqui, nesse momento, isso. Como podemos ter uma aproximação de nós mesmos? De tal forma que possamos descobrir um cérebro de outra ordem aqui, presente. Não esse que conhecemos e reconhecemos já dentro desse antigo projeto, desse velho modelo, onde, por exemplo, quando algo lhe acontece e é algo prazeroso, isso lhe dá alegria, lhe preenche, lhe satisfaz, lhe deixa contente, em contentamento. Mas quando é algo que lhe desagrada, que lhe entristece, lhe enraivece ou aborrece, você fica furioso, descontrolado. É assim que estamos vivendo nossas vidas? É assim que estamos vivendo os nossos dias? O que é que nos falta? O que nos falta é a presença da inteligência. Não sabemos dar uma resposta adequada a uma dada situação que surge, a um momento que acontece. O ser humano, ele vive há milênios dessa forma. Nós não sabemos o que é inteligência. Nossas respostas são respostas que nascem desse fundo. E que fundo é esse? É o passado. Então vamos com calma aqui olhar para isso. Uma das questões fundamentais para todos nós é essa questão do despertar da inteligência. Me refiro a essa inteligência espiritual. O despertar dessa inteligência. Quando você carrega a inteligência para uma determinada situação, para lidar com determinado momento, acontecimento ou situação, se a inteligência está presente, você tem ali a habilidade, a capacidade, não só de dar soluções a situações que surgem, situações são problemas, como também tem a habilidade de aprender com aquilo. O que nós conhecemos por inteligência é exatamente isso. Isso é algo fundamental profissionalmente. Em todas as áreas das nossas vidas, quando há inteligência para lidar com aquela coisa,
situação, acontecimento, evento, não há problema. Ou se surge um problema, podemos resolver aquilo sem maiores complicações. Portanto, a presença da inteligência na vida é fundamental. Nossa aproximação aqui é para o florescer desta inteligência. Não aquela inteligência que lida com assuntos técnicos ou práticos de ordem profissional na vida, mas a inteligência que lhe habilita a ver a totalidade da vida. Você sabe por que o ser humano sofre? Ele sofre porque ele não compreende a verdade daquela dada situação com a qual ele está lidando. A não compreensão da vida como ela acontece, a resistência à vida como ela se mostra, a não habilidade de tratar com o inesperado, com o imprevisível, com a vida como ela se mostra. A inabilidade é resistência. Nessa resistência, nós temos uma separação entre aquilo que acontece e esse elemento que se vê separado daquilo. Num contragosto, nesse contra aquilo, nesta resistência. Então, nessa resistência está presente sofrimento. Nesse não gostar, nesse não querer. Veja, esse é um típico movimento do sentido do eu, desse mim, dessa pessoa, como fui treinado, condicionado, organizado, programado para viver, para responder. Então, repare, nós temos a vida como ela acontece e temos a ideia de como a vida deveria ser. Essa ideia nós trazemos desse fundo, desse psicológico fundo de história humana, de programa, de condicionamento de humanidade. Nós não temos ciência da verdade sobre quem somos. Não percebemos que estamos dentro de um jogo nisso que nós somos. Num jogo estabelecido por essa cultura, por esse modelo de mundo onde nascemos. Então, esse cenário onde aparecemos, nesse assim chamado nascimento, há nele uma forma de acontecer ou de acontecimento que é a vida surgindo agora, aqui, nesse instante. E há esse modelo nesse mim, nesse eu, algo presente em cada um de nós. Nós não temos ciência disso. Se dar conta disso é fundamental. Perceber que estamos dentro de um contexto humano, cultural, social, histórico, onde nossa relação com o momento presente, com aquilo que a vida é,
com aquilo que a vida representa, é de resistência, é de separação. Quando trazemos uma ideia do que a vida deveria ser ou poderia ser, tinha que ser ou não tinha que ser. Ela tinha que ser assim ou não tinha que ser assim. Quando isso está presente em nós, e isso está presente em razão desse fundo que trazemos, há uma separação entre o que a vida é e aquilo que o pensamento dentro de cada um de nós imagina sobre como isso deveria ser. Então se estabelece uma divisão, e nessa divisão, a resistência. Nessa resistência, o conflito. E se o conflito está estabelecido o sofrimento. Veja como é importante nós investigarmos tudo isso e percebermos que a base que sustenta e alimenta isso tudo é o pensamento. Então, o que é o pensar? O pensar é como mecanicamente o pensamento se processa no cérebro. Mas você pode se manter nesse movimento ilusório de sustentar um pensador para um pensamento que surge, ou se livrar dessa ilusão. A beleza de uma aproximação de si mesmo, que lhe traz uma visão da verdade sobre você, irá lhe mostrar que esse condicionamento, que é essa forma de responder à vida, isso pode ser desmontado. Podemos nos livrar disso. O que representa se livrar do ego, se livrar do eu, se livrar desse condicionamento humano de ser alguém, de viver como uma ego-identidade, como uma pessoa presente na experiência. Então repare, o pensamento, ele se processa em seu cérebro. É uma reação da memória, é uma resposta de memória que surge. Mas a verdade sobre o pensamento é que há só o pensar presente. Não existe esse pensador. Se eu, por exemplo, lhe pergunto algo, você me traz a resposta. Mas essa resposta não é você que está me trazendo a resposta. É uma resposta que o cérebro está dando, em razão de um fundo de memória que ele tem. Eu pergunto o seu endereço. A mecânica cerebral vai em busca dessa resposta. Veja, não é você em busca de uma resposta. Há um processo mecânico, químico, biológico, psicofísico, de reação, de busca de resposta nesse fundo que é a memória, nessa estrutura, nesse corpo e mente. Não tem o pensador? Não tem o eu? Então surge a resposta e você coloca a resposta. Mas isso tudo se processa nesse mecanismo, nesse corpo e mente. Isso é o pensar. Não existe esse eu, esse mim, esse pensador, como o pensamento nos faz acreditar. É esse pensador, é esse mim,
É esse eu, que se sustenta como uma entidade presente nessa experiência, que é só o pensar, mas ele aparece como sendo o pensador. É esse elemento que vem do passado. Juntamente quando o pensamento aparece, ele já aparece se metendo na situação. E quando isso acontece, o problema surge. O conflito se estabelece, a ignorância se mostra. Nessa resistência, nós temos o conflito, a desordem, o sofrimento. É assim que estamos vivendo nossos dias, vivendo nossas vidas. A partir deste centro ilusório, que é o pensador, que é o eu, que é o ego, preso a esse modelo de condicionamento, nessa resistência à vida como ela acontece. Isso tudo em razão da ignorância. Compreender esta mecânica, tomar ciência do que é o pensamento e do que é o pensar. Isso é o fim para esta psicológica condição ilusória, que é o pensador, que é o eu, que está sempre resistindo à vida como ela acontece, sempre tentando impor à vida suas sugestões, suas opiniões, crenças, conclusões e, portanto, sofrendo. Aqui com você estamos lhe mostrando como romper com esta condição psicológica para uma vida livre do ego, livre do eu, desse pensador. Então temos a presença do despertar da inteligência espiritual, que é o despertar da sabedoria. Alguns chamam de iluminação espiritual, esse estado de ser livre do eu, livre do ego, livre desse pensador. Porque não há qualquer pensador. Há só o pensar. E quando isso fica claro, uma vez livres do pensador, livres do ego, livres do eu, esse próprio processo do pensar sofre uma profunda e radical mudança, porque esse fundo psicológico de condicionamento, de identidade egóica, já não entra mais. Então nós temos um esvaziamento de todo esse conteúdo de cultura, de sociedade, de história humana. O fim para todo esse conteúdo é o fim de tudo aquilo que o ego representa. Então nós temos a presença da verdade, a presença do amor, a presença de Deus. Esse fundo psicológico de história humana presente nesse mecanismo, nesse corpo-mente, como herança de cultura humana, é algo que estamos convivendo com isso há milênios. Seus pais viveram assim, seus avós viveram assim. Todos que chegaram antes deles viveram assim. É assim que o ser humano está vivendo. Veja que esse encontro com a vida, como ela acontece, sem esse elemento que se separa, que é o eu, o ego, com o seu padrão de resistência, de avaliação, de julgamento, de comparação, de escolha, de gostar, não gostar.
Isso representa o fim da inveja, do medo, da raiva, da cólera, da violência, de toda brutalidade, angústia, infelicidade e miséria psicológica. Então aqui estamos com você, eliminando nesse florescer da verdade sobre você, nesse florescer da verdade de sua natureza essencial. Estamos eliminando o sofrimento, tomando ciência da verdade divina. Você, em seu estado natural, em seu estado de ser, é compaixão, é beleza, é verdade, é amor, é graça. Essa é a natureza de Deus. É aquilo que está presente quando o ego não está, quando o eu não está, quando esse pensador não está. Então, de uma forma simples, direta e natural, fazemos uso desse pensar. Mas isso é algo que ocorre de uma forma natural, simples, direta, nesse mecanismo, nesse corpo e mente. Não é mais algo que está presente, esta ilusão. Não é algo acontecendo em razão da presença de um pensador, de um elemento que se vê separado e à parte daquilo que surge, daquilo que acontece. Uma aproximação da verdade sobre si mesmo é o descarte do eu, é o descarte desse fundo. Então estamos diante de algo novo, indescritível, inusitado. É aquilo que está presente quando a verdade está presente. Aqui a boa notícia é que você nasceu para realizar isso. E que toda essa condição psicológica de ilusória identidade presente, isso desaparece. Mas enquanto isso se mantém, a confusão está presente. A ignorância está presente. A não inteligência está presente. E é como nós temos colocado aqui, não importa o que você já tenha realizado na vida, a nível material. Esse elemento presente nessa realização representa o medo, representa a desordem, representa algum nível de insatisfação e sofrimento. Um contato com a verdade é um contato com a vida. Nós não fomos educados para ter uma aproximação desse estudo de nós mesmos. Tudo que nos ensinaram é tudo aquilo que aprendemos com aqueles que estão à nossa volta. Todo o projeto ou ideal deles, nós estamos copiando. Para nós, a fama, o sucesso, a aceitação pública, o reconhecimento dos outros, o poder, o dinheiro,
as realizações materiais, a conquista dos objetivos e dos sonhos que nos são dados como ideais, dentro desse modelo de cultura humana, é exatamente isso que nos mostraram como sendo o ideal da vida, o objetivo da vida, enquanto que, na verdade, a real vida é a vida divina, é a vida livre de sofrimento, é a vida onde está presente a ciência do seu ser. Então, sim, essa relação com o outro é a relação onde está presente esse silêncio, esta compreensão, esta expressão divina. Então, nesse momento, não há qualquer separação entre você, em sua natureza real, e a vida. Então, não há mais esse modelo de conflito, contradição, porque não há separação, não há resistência. Então, o que quer que ocorra nesse instante, atender aquilo que acontece é a própria vida atendendo. Não existe mais esse elemento que se vê separado para discutir com a vida, para reivindicar nada dela, para cobrar nada dela, se vendo à parte separado dela. Porque a única realidade presente é a realidade da própria vida. Essa é a verdade de Deus, é a verdade do seu ser. É isso que estamos trabalhando aqui nos finais de semana. Sábado e domingo estamos juntos, aprofundando isso com você. Aqui na descrição do vídeo você tem o nosso link do WhatsApp para se aproximar desses encontros online nos finais de semana. Além disso, temos encontros presenciais e também retiros. Se isso que você acaba de ouvir é algo que faz algum sentido para você, fica aqui um convite. Já deixa aqui o seu like, se inscreve no canal, coloca aqui, sim, isso faz sentido. Ok? E a gente se vê. Valeu pelo encontro e até a próxima. A compreensão da verdade sobre quem nós somos é o fim do medo. Isso é o fim da morte. Isso é a compreensão da vida. Para compreender a morte, é necessário internamente, psicologicamente, compreendermos a verdade sobre quem nós somos.